Gente, hoje eu caí da cama literalmente para contar essa novidade, que já não é tão novidade assim, mas eu decidi me abrir um pouco mais. É algo muito pessoal, mas vale a pena contar porque é de todo mundo, é para incentivar, é para encorajar também outras pessoas nessa palavra que pode ser difícil para você, mas que já existe há anos. Queer. O que é ser queer? O que é ser não binário? O que é ser trans? Vem comigo. Pois é, gente, eu levei um tempo para falar sobre esse tema, mas aqui estou eu para falar sobre mim, porque é algo também que vale para outras pessoas, como inspiração, como incentivo de ser quem você é. E esse vídeo hoje eu fiz questão de gravar na rua, em espaços públicos, porque é muito importante sair de casa também, porque isso começa dentro de casa, com a gente, né, de uma certa forma, e a gente fica querendo ficar em ambientes fechados, só entre os amigos e tudo, mas é importante também colocar essa essência na rua. Ser queer é algo que já existe há muitos anos, e a gente só tem mudado, acho que os nomes, os valores e a forma como a gente vê o mundo e reflete o mundo por meio da nossa personalidade. A escolha da cidade foi muito importante para mim. Berlim, com sua diversidade, com tudo que a cidade oferece, né, como uma capital da Europa, foi uma escolha para mim. Eu poderia ter ido para outro lugar do mundo, mas foi Berlim o meu lugar escolhido. Aqui na cidade, a gente está, por exemplo, num momento bem complicado, que tem todos os anos, que é o inverno, né, as temperaturas congelam, a gente tem que usar reforço nas roupas. Tem esses antagonistas, né, essas dificuldades para se superar, para alguém que cresceu num país tropical, né? Quando eu saí do Brasil, eu tinha 25, 26 anos. Eu saí sem ter essa consciência que iria me transformar nessa pessoa, né? Os anos vão se passando e a gente vai ganhando assim, expectativas do que a gente vai se transformar. E eu faço essa evolução sem medo, porque as pessoas perguntam, você não vai se arrepender depois? Eu não sei se eu vou me arrepender, eu estou muito feliz, mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos, daqui a 20, 40, 60 anos, eu não vou ser a mesma pessoa, assim como eu não sou a mesma pessoa de 30 anos, né, de 20 anos atrás. Ai, gente, essa história começou há muito tempo, acho que ainda no jardim de infância. Eu me sentia um pouco diferente dos outros coleguinhas. E percebi que tinham coleguinhas também, imagina, quando criança, nessa mesma situação, mas não tinha aquela interação, a gente não sabia disso, né? Como as coisas também são mais acessíveis, né? A informação hoje. Então, assim, eu já me via diferente. Eu via que com os colegas, depois, né? Já ficando mais velha, né? Passando o tempo, algumas pessoas, elas tinham medo de ficar perto de mim. Eu sofri muito o chamado bullying, muito. É um tema que não se fala, né, que eu sofri isso. Nem os meus colegas, alguns que conversavam mais comigo, falavam, porque tinha aqueles gritos dentro da escola, comigo, né, apelidos, assim. Mas nunca teve briga mesmo assim física, mas muita falação, muita encheção de saco assim minha, porque eu nem sabia que eu era. O tempo foi passando e eu aceitei, assim, ser uma pessoa cis, né? Ou seja, que nasceu designada como homem, se vestir como homem e tudo, e fui encarando, né? Porque eu escolhi fazer jornalismo, eu gosto muito de televisão e de rádio, e era mais fácil estar dessa forma, né? Assim, vestido como homem e tudo. E aí foi passando, 20 anos, mas quando eu fiz 30 anos, eu pensei, eu acho que essa pessoa não sou eu, está muito caretinha e está pegando feio porque eu estou brincando com a minha vida, eu estou perdendo tempo com a minha vida. E foi num lugar super inusitado, na Rússia, que começou todo esse movimento. Na Rússia, em 2018, eu morei por quase 3 meses, e lá naquele país que, assim, nós também existimos, mas há várias proibições, você não pode balançar uma bandeira na rua, bandeira LGBT, você não pode escrever um texto falando isso aqui que eu estou fazendo, né?
Assim, tem bloqueios, né, governamentais para esse tipo de conteúdo, mas eu vi que a comunidade é fervida, né? Tem clubes, tem bares, tem espaços, né? E frequentei também casas de russos, então assim, vi como que é isso na vida privada, e aí eu percebi como que é importante a gente realmente ser que a gente é. E aí de 2018 para cá eu só tenho me permitido. Antes era algo mais entre os amigos que eu tenho contato, né? Ou então em algumas festas, paradas, né, gays e tudo, sem me mostrar como eu sou. Olha a quantidade de fotos que eu tenho minha nesse tempo que assim não publiquei, né, que esperei um momento adequado para isso. E agora sim eu tenho essa liberdade de ser realmente quem eu sou. O nome Gabi é um nome que já faz parte da minha vida. É o meu segundo nome, que minha mãe me disse que colocou por causa do anjo, e eu gostei muito disso, eu gosto muito desse nome, né, Gabriel. Então, tá aí o nome, já foi super fácil, e foi algo que eu já fiz essa escolha quando eu tinha uns 18 anos, 20 anos. Tinha feito um e-mail na época já com esse nome, ou seja, já é algo que está muito presente no meu subconsciente, mas eu nunca me permitia, né? Eu não coloco culpa no mundo ao meu redor, né, que é Minas Gerais, né, das igrejas barrocas, da família, dos amigos que estavam ao meu redor. Foi uma culpa minha, principalmente, de não ter me deixado avançar. Era medo, era uma mistura de vários sentimentos, mas chegou a hora, eu acho que isso é o mais importante. A mão está congelando aqui, mas o assunto continua quente. Ai, gente, mas é algo que eu gosto de falar, sabe? Não é algo que eu fico toda hora me expondo nas redes sociais sobre esse tema e tudo, mas é algo que é bom falar, porque é falar sobre mim e é compartilhar para ajudar outras pessoas, sabe? Seja quem você é, de novo eu repito, seja quem você é, não tenha medo. As dificuldades que eu enfrentei, né, que eu ainda enfrento na rua com essa evolução. Primeiro, porque eu gosto no meu trabalho, que é jornalismo de rádio, de televisão, e é complicado uma figura queer num veículo de comunicação aberto. Eu não sei como que a nossa geração vai encarar isso, né? Mas aqui estou eu. Fazer, né, esse canal no YouTube foi uma ideia minha já de justamente existir dessa forma, também nesse espaço, sabe? Porque até o momento eu existia como uma pessoa cis, né? Então agora sim eu quis me abrir, ser parte da cidade dessa forma também, ser parte da vida, da história, do mundo, da internet, né, do mundo digital. Quem define o que eu sou, sou eu. E o que eu sou? Os pronomes que eu gosto são neutro, neste momento, ou femininos, né? Mesmo não tendo voz feminina, ainda não fazendo uso de hormônios ou o que for, mas isso é muito importante. Eu acho que a gente não precisa também dessas transformações para que a gente faça essa revolução. Fazer revolução é isso, é me chamar pelo pronome feminino, é o pronome sem pronomes, né? De Gabi, Gabi vai, Gabi está aqui, Gabi fez isso, ou dela, para ela. Mas se você quer falar no masculino, quem sou eu, né, para fazer você mudar, né? Quem define o que eu sou, sou eu. E eu gosto dos pronomes femininos. Bem, o que mudou no meu dia a dia? Maquiagem. Eu não quis ser escrava da maquiagem, só existir de acordo com as condições da maquiagem também. Se eu quero me maquiar, eu me maquio, se eu quero passar muito, eu passo, se eu quero passar menos, eu passo também. E a gente nasce queer, mas não nasce profissional, né, em fazer toda essa questão de cabelo, de maquiagem. São coisas que vão se aprendendo com o tempo, vai se encontrando, se identificando. Os estilos também mudam muito, né? A mesma queer de hoje que eu sou não vai ser a daqui a 15 anos. Então a gente vai se adaptando, atualizando também, né? As décadas, elas trazem tendências na forma de vestir, né? Ou então na questão vintage também, que eu gosto muito, né? Hoje eu escolhi essa cor, esses tons de rosa, porque tem tudo a ver com a cor trans, né? O azul clarinho e o rosa clarinho são as cores definidas para nós da comunidade trans. Perdi amigos? Até o momento, não. Quem era amigo mesmo continuou sendo amigo.
E infelizmente, isso acho que é muito importante de eu dizer, gente. Eu queria telefonar para cada um e explicar isso, sabe? Mas é muito complicado. É um mundo passando na cabeça da gente para ainda ter que pegar o telefone, o celular e avisar um por um, sabe? Então, assim, não se sinta triste por não ter falado diretamente para você, porque é algo, assim, que já me explora muita energia para eu ainda ter que fazer esse passo. As pessoas, claro, que estão assim mais ao meu redor, né, acabam descobrindo isso de uma forma mais privilegiada, porque vê isso acontecendo, né, e sou muito feliz por aqueles que estão fisicamente também próximos de mim. E essa saída do Brasil não foi uma fuga, mas sim, a migração trans, ela é muito importante também na vida das pessoas trans, né? Elas são de uma cidade, elas acabam indo para um outro estado, um outro país, isso acontece muito, porque a transformação é muito grande. E como que eu levo essa questão da espiritualidade? Eu dei uma entrevista para o Museu Queer aqui de Berlim, que é o Schwules Museum de Berlim, e eu falo também sobre essa minha espiritualidade no podcast que a gente gravou. Você pode conferir, vou deixar o link aqui na descrição. A minha espiritualidade, eu gosto muito dos santos, do incenso, gosto de Deus, da Virgem Maria, eu gosto ainda, muito. Ainda porque tem vários obstáculos para a gente deixar de gostar, né? Porque é a hierarquia da igreja. A igreja, por si só, não aceita as pessoas queers como casamento, adoção, levar a vida normal. Eu sou uma pessoa normal, gente. É a mesma pessoa que vocês conheciam antes, só que com a minha liberdade, com assim a vontade de não ter 3, 4, 5 caras. É diferente quando a gente vai conversar com o juiz, quando a gente está conversando com um amigo sentado num bar? Completamente. São as caras que a gente tem diferentes na vida mesmo, a posição que a gente tem que tomar. Mas eu não queria, sabe, ser a pessoa feliz somente entre os meus amigos, entre alguns colegas em algumas festas, e ser uma outra pessoa num outro momento que eu for encontrar com alguém, ou isso e aquilo. Não, eu decidi, sabe, fazer minha foto 3x4 do documento, passaporte, identidade, carteira de imprensa, isso tudo foi muito importante, ser a mesma pessoa. É uma liberdade, gente, que vocês não têm noção. Sabe? Eu tive que parar aqui na rua, eu queria conversar andando com vocês, mas eu falei, não, o assunto é sério, eu vou parar e eu vou olhar direto, como diz aqui na Alemanha, unter vier Augen, olho no olho. Bem, gente, é a mesma pessoa, Gabi Richard Furst, mas muito mais livre. É muito importante repetir essa informação, pelo menos para mim e para você colocar na sua cabecinha, liberdade, a mesma pessoa, muito, muito mais feliz. Eu sou Gabi Richard Furst, este é meu canal de todo mundo, aqui no YouTube, para espalhar para o mundo, que é de acesso a todos nós e que a gente tem direito a essas informações, a também a conhecer, a valorizar e concretizar os sonhos. O meu sonho eu vou realizando a cada dia, sendo a pessoa que eu realmente sou. Deixe o seu like, mande para o universo. Tá bem frio aqui em Berlim nesse inverno, eu sem luvas para conversar com vocês, mas eu tô muito feliz, garanto, viu? Feliz de estar aqui compartilhando também essa jornada para que a gente aprenda um com o outro. E olha, essa vida de trans, essa vida de queer é uma vida de aprendizado no dia a dia, é uma evolução. Não tem como eu estar aqui já assim como numa cátedra universitária, uma pós-doutorada em gênero, mas é sobre a minha vivência. Eu assisti muita coisa, eu li muito, né? Eu pesquisei também aqui para fazer essa conversa com vocês, mas mesmo assim, a vida é uma evolução. Embarque nessa e vem porque é de todo mundo. Até a próxima.